O mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. Olá, meus amigos do Forças do Bem. Muito boa noite, muito bem-vindos. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, sua companhia. Se você gostar desse programa, não deixe de compartilhar com todos os teus amigos. Hoje nós temos um convidado super especial, meu estimadíssimo amigo, comandante Hamilton, que vai nos contar um pouquinho da história da aviação, do jornalismo com aviação, enfim, uma história fantástica, uma pessoa do bem também. Então não percam esses momentos e compartilhe com todos os nossos amigos. Comandante Hamilton, muito obrigado pela honra, pela sua presença aqui no Forças do Bem. É uma alegria recebê-lo aqui. Não, a honra é minha, o prazer é meu estar junto contigo, te conheço há muitos anos, já fizemos várias missões juntos, né? É uma honra e um prazer estar junto contigo. Que bom, que ótimo. Eu não vou ler a biografia do comandante Hamilton, senão a gente ficaria aqui uns 3 dias, precisaria de vários programas, mas o Hamilton é pioneiro em cobertura de eventos jornalísticos, né, Hamilton? Por helicóptero. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Bom, eu tive assim a ideia, eu vi lá nos Estados Unidos, né, lá em Los Angeles, o pessoal usando helicóptero para poder dar informação do trânsito lá nas freeway. Achei que isso era interessante, podia ser usado aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, que é uma cidade mal dimensionada, mal projetada, vai crescendo sem planejamento nenhum. É diferente, por exemplo, de Palmas, que é um exemplo, né, que foi planejado. Aí você fala, nossa, São Paulo é perfeito para isso. Mas no começo foi muito difícil. Fazer entender, toda vez que você começa alguma coisa, você tem muitos bloqueios. Você tem, principalmente o nosso país, que não tem, o brasileiro ainda não aprendeu a valorizar o outro, o próximo. Exemplo dos orientais. Então a dificuldade foi muito grande no começo, foi o piloto que mais teve multas. O brasileiro não, o ser humano no geral, ele enxerga o presente e o passado. É muito difícil entender, são poucos que veem o futuro, projetam o futuro, sentem um pouquinho as linhas do tempo. Isso, o que faz isso? Faz com que a pessoa, toda vez que você vem com uma ideia, ele fala assim, mas o que é isso? Ele fica procurando na memória se ele já viu. Se ele não viu, ele fala, isso aí não é legal, ou então isso aqui ele já bloqueia. E aí, no meu caso, os bloqueios eram as multas, que foram muitas. Eu comecei a pagar 100 OTNs, um valor de referência na época, né? E depois cheguei a pagar 3.000 OTNs, foram várias multas. Nossa. Cheguei a ser multado. Uma vez, recebi uma multa lá na Praia Grande e meu helicóptero estava fazendo manutenção. Olha. Nem voando estava. Aí você imagina. Eu lembro, mais ou menos a gente começou nas mesmas épocas, sim, né? Os pelicanos, os águias, e você começaram mais ou menos na mesma época. E eu lembro muito justamente disso, que já contamos até aqui para o pessoal que era proibido o voo de helicóptero à noite. Né? Sim, e a gente não podia voar à noite, mas você olhava nascer e pôr do sol, o pôr do sol, pô, tava claro, tava dia, mas era pôr do sol. E eu lembro que o primeiro voo de helicóptero noturno também foi a gente fazendo um salvamento de um garoto de 8 anos que estava com hemorragia de esôfago, estava lá em Mogi das Cruzes, não ia chegar ao Hospital das Clínicas, e, enfim, o Maurício Moll, que você conhece bem, o Moll, né, que teve nas torres lá de Marte e Congonhas, ele acabou falando, bom, eu viro para a Zona Norte, conta e risco, e nós fomos embora. E era aquilo, né? Não cheguei a pagar multa, mas toda hora tinha a orelha puxada e tinha que me apresentar lá no SRPV,
até que a gente conseguiu abrir um pouco a Será cabeça que do quatro pessoal. vai pegar para nós? Isso. Graças ao coronel, hoje brigadeiro Ideu Sato, né? Sim. Fez algumas reuniões e a gente conseguiu algumas coisas. Mas eu acho que para vocês também foi muito difícil Sim. isso, né? Sim, mas é bom, olha, é muito bom. Você tem, quanto mais difícil, melhor é a vitória. Israel é um grande país porque tem inimigos fortes, né? Então, quer dizer, o inimigo te fortalece. Eu sempre agradeço aos inimigos, as dificuldades que estão impostas a mim, porque ela faz com que eu lute e resista, né? Tempos difíceis fazem homens fortes. Então, eu gosto de dificuldade, eu acho muito importante. Você não pode facilitar. Quando você facilita, você prejudica. Se você facilita muito para um filho, você acaba criando um filho com deficiências. Não que você seja bruto, não é isso. Você tem que deixar ele desenvolver, deixar ele vencer as dificuldades dele. Você dá o apoio, né? Porém, você deixa ele lutar. Você não pode carregar para ele. Se você carregar o peso para ele, ele não vai criar músculo suficiente para carregar um bom peso. Aí mais tarde, quando você não tiver presente, danadinho está no mundo. Aí você acabou não ajudando, você acabou prejudicando. É verdade, é verdade. Ó, esse é o comandante Hamilton, hein? Vocês estão tendo a oportunidade agora de conhecer por dentro desse super. Você assistiu o Top Gun? Porque ó, o comandante Hamilton é o nosso Top Gun aqui das asas rotativas, hein? Você assistiu o Top Gun? Sim, acho que E sim. o que você achou? Acho que pra gente não tem, né? Tem que estar lá. Eu acho assim, inclusive, falando em filmes, a gente fica muito preocupado, porque você agora tem uma mania muito grande de ideologia, já não sei o que. Eu acho, gente, nós precisamos motivar as pessoas. Você não pode motivar a fraqueza. Você tem que motivar a força. Você tem que motivar a vontade de lutar, né? Então você tem que sempre os filmes são filmes, vários filmes onde o herói realmente luta, vence. Isso é importante. Você tem que mostrar que a força vence, porque é assim na natureza, cara. Se você, um exemplo, é só observar os animais. Vamos ser observadores. Vamos olhar. Não adianta você imaginar, ficar sonhando, né? Vamos ver os animais. Por que os animais cresceram e fortaleceram? Em casa eu fico dando comida para passarinhos. Eu ponho lá solto, porque o passarinho na gaiola, na minha opinião, é terrível. Eu coloco uma mãozinha lá para os passarinhos. Eles vêm comer, come, bica e olha em volta, bica e olha em volta. Ele está esperto. Se ele ficar lerdo, se o passarinho ficasse no celular ali olhando, distraidão, ele vira comida de gato também. Exatamente. Então ele pica ali e fica de olho. E outra coisa que é interessante, eu não faço amizade com o passarinho. Eu ponho e deixo. De vez em quando até passo perto para ver se eles se assustam, para que ele não seja domesticado. Porque o grande problema o que é? Você dá comida, você fica dando. Por isso que a gente não pode dar, a gente tem que dar o apoio. Só o suficiente para o cara vencer. Ensinar a pescar e não dar o peixe. Senão o passarinho se torna preguiçoso e as gerações não vão evoluir. Então nós temos que tomar muito cuidado. Esse negócio de você deixar as crianças no joguinho, né? Principalmente joguinhos, celular, não sei o que, deixar ele travado em casa sem fazer exercício físico, sem se preparar. Que é uma coisa assim, Maurício, eu vou te falar uma coisa que eu sinto bastante. Principalmente, eu fiz jornalismo, principalmente os meios de comunicação. Eu não vejo ninguém falando para as pessoas aumentarem a sua imunidade. As pessoas precisam fazer o quê? Aumentar a sua imunidade. E não falar assim, ó, fique em casa, põe a máscara, põe não sei o quê. Ok, porém você tem que aumentar a sua imunidade, você tem que fazer exercício físico, você tem que tomar sol, você tem que ver com o médico quais são as suas deficiências, aumentar a sua imunidade, porque escondido do vírus, embaixo da cama, você não vai escapar. Já teve vários casos, que teve gente que pegou, ainda mais agora que vamos entrar no inverno, vai vir uma grande quantidade viral, que é normal, doenças respiratórias, todo inverno tem. Então você precisa fortalecer. Ensina as pessoas a fortalecer. Fala, toma vitamina D, veja a sua deficiência, seja forte. Porque o corpo humano, ele é como se fosse uma cidade. E os seus anticorpos são as forças de segurança. Se você não fortalecer, o inimigo está aqui dentro. O vírus está cheio dentro de você, está cheio dentro de mim. O vírus entra e sai, está cheio de buraco, cara. Entra por aqui, entra por aqui. Não adianta ficar enchendo a mão de álcool, isso não vai resolver. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se fortalecer. Essa é a minha opinião, pelos estudos. Então, você, comparando a cidade, os vírus,
é bandidagem. E os anticorpos são a segurança. Você tem que fortalecer a sua segurança, né? Porque aí, quando a sua segurança fortalece, o bandido corre, porque ele é covarde. Se ele fosse valente, ele trabalhava, ele lutava, né? Ele fica procurando janela de oportunidade. Então você precisa fortalecer, eu acho que é muito importante, você que está nos assistindo, cuida da sua família, veja as vitaminas necessárias para que você seja forte, tome suas precauções, né? Agora, por exemplo, é uma época de não ficar baile, não sei o quê, virando à noite, que te enfraquece. Então passa agora, principalmente agora, nessa fase de agora até agosto. Passar o inverno. Hein? Passar o inverno. Você vê outra coisa. Cara, a gente tem que ler. Não adianta você ficar pegando informação que são jogadas para você em meios de comunicação, que hoje em dia tem vários meios que são tendenciosos. Você veja bem, o que está se passando? Vamos olhar a nível geopolítico. Crise não existe. Crise não existe. Ela é criada. Quando você quer descobrir quem a criou, é só ver quem vai ser beneficiado, né? Aí você descobre. Outra coisa, a Europa, não sou especialista, tá, gente? Sou um pilotinho de helicóptero. Mas observo. Então você veja bem, a Europa, agora no verão, ela não se preparou, porque travaram a China, travaram não sei o quê, não se preparou para juntar sua comidinha para o inverno. Vai vir o inverno agora. Os caras estão ferrados, né? Então, se você olhar como é que está o jogo, você sente que esse ano vai ser um ano muito intenso, vai ser muito intenso. Então você tem que fazer o quê? Se preparar para isso, né? Por isso que se fortaleça, proteja a sua família, fica de olho no que acontece e procura ver sempre além do que é mostrado para você. Essa é a minha opinião. O comandante Hamilton participou conosco de várias edições quando nós trouxemos a SWAT do Departamento de Polícia de Miami para São Paulo, né, Hamilton? Sim. Isso que você falou, né? Às vezes as pessoas olham e falam assim, mas por que precisa ser tão duro com operações especiais? Por que esse curso precisa ser tão pesado? E tem vários filmes aí, né, que retratam essa história, mas é justamente isso. A gente criar uma série de dificuldades para quando ele tiver que atuar, ele vai atuar de maneira correta e vai se superar, né? Então, isso que você contou me fez rememorar aqui das nossas missões aí, né, em Sorocaba, em São Paulo, no Guarujá. No Guarujá, o Guarujá foi legal. Eu tava com... Nossa, o meu helicóptero era muito bom naquela época, era um estilo animal. Lembra que eu lembro uma cena assim que a gente fez, né? Tava com o americano a bordo, dois, né? Era dois que estavam juntos. Aí ele jogava, ia. Aí eu tava conversando com ele, de repente eu virei para perguntar mais um negócio para ele, eu vi uma mãozinha. Porque assim, gente, a gente vinha com o helicóptero, vinha rápido, né? Era um desembarque, né? Desembarque na água. O Dr. Maurício tinha montado essa ação. A gente era simulando, né, sequestradores numa ilha. A gente vinha com o helicóptero, desembarcava o time, né, equipe especial. Eles jogavam na água, a uns 3 metros de altura, você vinha com o helicóptero. Você tem que ser rápido, né? Que você imagina que tem um inimigo lá, então você vinha, matar, vira. Quando você iniciava o movimento, eles pulavam. E a gente já saía baixinho para não tomar tiro também, né? Essa é a ideia. Aí eles pulavam uns 3 metros aqui e depois vinha um barco em movimento, recolhia eles para dar a volta na ilha para fazer a entrada. Aí, quando eu virei assim, eu vi uma mãozinha. Lembra? Só a mão do lado de fora. O cara ficou com medo. Eu vim, né? Quando eu fiz o movimento, ele não pulou, ficou com medo. Ele se escondeu ali. Ele ia morrer, cara, porque eu ia subir, eu vinha num pau, já ia para pegar outra equipe. Eu vinha bem lambendo, aí que ele ia cair mesmo. Quando eu subisse, ele ia cair. Aí eu matei assim o helicóptero, falei para um americano, o americano ficou muito bravo, pegou ele assim, o cara era meio fortão, cara, pegou ele aqui pelo cangote e lá para baixo. Aquela foi uma grande operação, né? Um grande treinamento. Muito legal. E eu lembro que aquela Praia do Pernambuco, né? Mar Casado, aquilo é uma piscina, né? Sim. E naquele dia foi escolhido o dia exato. Eu nunca na minha vida vi ondas no Mar Casado. Lembra que virou um barco da Marinha, virou um bote dos bombeiros. Tava punk. O negócio tava pesado. Bom, operação, né? Mesmo, operação SEAL mesmo.
Na hora de ir embora, É. eu tive que achar um buraquinho para passar, que tava ruim para voltar para São Paulo, até o doutor Barlém foi seguir. Doutor, acho que eu achei um lugar aqui, ele foi me seguindo, né? A gente saiu. Verdade. Nossa, foi... Grandes operações. O comandante Hamilton é parte do nosso time e parte muito importante. Participou de várias operações com a gente, né, Me fez Hamilton? descer num rapel, rapaz, de um prédio. E lembra lá em Sorocaba? Nossa, e aquela que a gente fez com o delegado, não sei onde foi também, aí fiquei no pairado, o delegado resolveu descer no rapel e ficou travado. Foi em Sorocaba. Eu tive que baixar, fiquei paradinho ali a meio metro do chão para soltar ele. Ele travou ali, né? Travou, se enroscou. Tem boas histórias. Boas histórias, né? Boas Dá um histórias. livro isso aí, Hamilton, Ixi, dá um Maria. filme. Legal ainda, legal. Ah, que bacana. Mas você passou então, por várias emissoras, né? Mas Todas. o que que te fez, o que te levou pro helicóptero? Tem tanta gente aí que olha você, vê um exemplo, um símbolo, quer chegar lá, quer ser o comandante Hamilton. O que te levou pro helicóptero? Eu acho que assim, na verdade, cada um nasce para fazer alguma coisa. É importante que você sinta e saiba o que você se encaixa melhor. Porque todas as funções são importantes, ninguém é mais importante do que ninguém, todo mundo é fundamental. É só você imaginar, por exemplo, numa grande empresa, o CEO é o mais importante, porém, a pessoa que lava o banheiro é tão importante quanto, porque aquele banheiro sujo seria um desastre. Ou seja, todas as forças contribuem para que a engrenagem funcione. São todos iguais. Alguns têm mais exposição, alguns trabalhos, a pessoa se destaca mais, está mais na vitrine, mas isso de maneira alguma o torna mais importante. Todos nós ocupamos o mesmo corpo, que é um corpo de carbono, somos todos iguais, todos sujeitos aos mesmos problemas, né? Então eu já desde pequeno senti que realmente a aviação era o que eu queria, só que eu achei que era avião. Eu também voo avião, né? Você também voa avião, né? Então, mas ultimamente, minha licença de avião está até vencida. Isso é que você tem sempre que ficar renovando. Mas bom, também voando a Agusta é igual um avião, né? Igual avião, É igual Augusto. avião. Então eu senti que era o que eu queria realmente. Aí eu comecei a fazer panorâmicos, os negócios assim, mas eu queria algo mais pro negócio. Você tem que fazer sempre naquilo que você faz. Você tem que procurar sempre evoluindo, procurar um diferencial, algo diferente. Aí eu senti que a televisão era o caminho. Na verdade, eu comecei fazendo comerciais. Eram comerciais Banco do Brasil, na época, era cigarro, fazia muito comercial de cigarro de bebida, né? E tudo. E os comerciais pagavam-se muito bem. Então eu conseguia realmente receber um dinheiro melhor. Comecei a fazer panorâmicos também, porque eu achava legal ver para as pessoas sentirem o helicóptero. E um dia o Gugu apareceu lá no hangar e falou, vou fazer um programa, tal, vai iniciar agora ao vivo e queria ver se você não quer levar o helicóptero, a gente fazer algumas coisas. O que é? Sei lá, tá pensando, jogar um paraquedinha, o que você acha? Legal, vamos embora. Aí eu montei lá, falei, eu posso fazer assim, né? Peguei até um saco de lixo lá na época, lá, falei, pode fazer assim, a gente bota o negócio e joga. Ele falou, legal. Aí o Gugu falou assim, só que eu não tenho dinheiro. Falei, pô, tem dinheiro? Como, hein? Não, e não tinha, coitado, não tinha verba, né? O programa estava começando, ele tinha saído do Vivo à noite, e não tinha, no programa não tinha verba. Ia começar ao vivo, não tinha verba. Aí eu falei, olha, pô, Gugu, ele falou assim, o helicóptero é meu, cara. Eu vou voar aqui, eu tenho que pagar pro dono. As horas de voo são todas rigidamente controladas, eu tenho que pagar. Aí ele falou, olha, arruma um patrocinador, você não consegue? Falei, eu fazia comercial na época, né? Eu falei, vou tentar aqui. Aí eu fui tentar, achei que dava, que era fácil, fui tentar, ninguém queria, o Domingo Legal, falei, o programa é muito ruim, não sei o que na época, né? E não queria, e eu comecei a fazer, rapaz, foi assim, muito desenvolvimento, você jogar o paraquedinho aqui, ele ia para outro bairro, ia embora, tive que desenvolver depois eu consegui para que ele caísse exatamente no mesmo local. Consegui alguns patrocinadores lá, mas eles não pagaram. Ele não tinha dinheiro, era pequeno e falou que não vendia o produto, enfim, me deu problema. Eu tinha que fazer panorâmicos para pagar o helicóptero, começou a me enrolar um pouquinho. Aí, de repente, essas ideias do paraquedinha começou a render audiência, começou a crescer. Aí comecei a receber as multas, né? Porque apareceu na televisão.
Aí começou a chover multa também. E aí, quando a coisa começou a crescer assim, o Silvio Santos viu um dia jogando no Rio, que a gente jogava pelo Brasil inteiro, jogando no Rio, o Silvio achou legal e falou, eu pago esse helicóptero. Era aí que eu ia começar a ganhar dinheiro, sabe? Quando eu comecei, o Silvio Santos falou, não, eu pago. Aí legal, pagou, né? Direitinho, eles pagam super direito. Mas era assim, eu tinha chance de ganhar muito mais dinheiro. Mas dinheiro também não é tudo. E foi aí que começou, graças ao Gugu. O Gugu era uma pessoa muito legal. Ele dava chance, ele dividiu o palco com as pessoas. O Gugu fez com que o helicóptero se tornasse um personagem na televisão brasileira. Eu tive o privilégio de estar junto com o helicóptero, né? Mas na verdade foi o helicóptero que cresceu. O helicóptero hoje em dia faz parte de. Não dá para fazer televisão sem helicóptero, está sempre aparecendo. Depois eu vi um estudo americano onde dizia que era o helicóptero, locomotiva e filhotes. O que mais chamava atenção, tinha carisma na televisão. Então, realmente... Mas, Hamilton, você contando assim, dá a impressão que o Gugu te alavancou. Você vai me desculpar, mas eu tenho uma outra visão. O pessoal que não acompanhou o início, né, do programa, de verdade foi o comandante Hamilton com o helicóptero que acabou bombando e fazendo o Gugu ser o que é, Hamilton. Você é muito discreto, né? Muito... o helicóptero, ele tem, nossa, estourava a audiência ali. Graças a você que bombou. E a gente vê que depois outras pessoas, né, super famosas aí, foram bombadas graças a você, graças ao teu trabalho. Não, o helicóptero realmente é fantástico. Uma coisa assim, cara, é uma magia, assim, uma coisa muito legal. Sabe, você sente, é muito legal porque você sente que tem uma bênção de Deus, assim, no negócio, sabe? Uma coisa assim, me ensinou muita coisa, me ensinou que ninguém, principalmente esse negócio de ninguém é tão importante. Lá de cima você vê pontinhos, lá embaixo, às vezes tem um cara todo grande, se sente poderoso, com muito dinheiro. Você olha lá de cima, ele é um pontinho, ele é um pontinho a mais. E você imagina para o universo isso. E outro detalhe, você também já trabalhou com resgate, salvamento, você sabe, você lida, você vê a pessoa na pior dificuldade, quer dizer, sem a ilusão, quando está no limite de perder a vida. Aí você sente que realmente é o momento que a pessoa sente que ela não é nada, né? Que ele não é nada. E é muito importante, gente, é muito importante você abrir a sua mente para o momento que você está agora, para você ter, se você tem tempo, você está nos vendo, você tem tempo de refletir. Então reflita sobre o que você é, o que você está fazendo e o que você pode fazer. Não espere aquele momentinho crítico quando você já está, quando está baixando as portas da sua vida, aí você fala, o que eu fiz? Entendeu? Porque tudo que você tem vai ficar. Se você deixou só dinheiro para sua família, se você deixou só dinheiro para os seus filhos, cara, você não deixou nada. Você não deixou nada. Você tem que deixá-lo rico por dentro. É de dentro para fora. De fora para dentro, ele vai, droga, é carro, é não sei o quê. Isso é besteira. O que vale é o que você põe aqui dentro dele. Pense nisso enquanto dá tempo. As coisas passam muito rápido. Esse é o meu conceito. Hamilton, eu tive o privilégio já, delegado, de fazer o curso lá no 1º do 11, na base aérea de Santos, na Força Aérea Brasileira. Um curso dificílimo. Eu entrei lá, o curso da Marinha, né, que alguns colegas foram, era de um ano. Né? E o nosso lá era 3 meses. Só que todo mundo que fez o curso já era piloto, e eu não. Né? Meu pai foi piloto, mas enfim, a gente tinha o sonho de voar, mas eu não era piloto. E eu lembro que na turma eram 10, era um capitão, né, que era já instrutor da Academia da Força Aérea, e 8 tenentes caçadores de Mirage F5, os Top Guns da época. E o coitado aqui. Então, para mim, foi muito puxado a parte teórica, principalmente, que é uma semana. Você imagina todas aquelas matérias revistas em uma semana. 5 matérias. Né? Coisa que você estuda 1 ano, 2, 3, para poder passar naquilo. Sim. E depois a parte prática. Então, mas graças a esse curso, me deu uma base muito forte para levar toda a trajetória que eu tive aí junto com o Pelicano. Aonde você se formou, piloto? Cara, foi assim, eu tive aqui no Brasil, né? Na verdade, no começo, cheguei a fazer na ESA, lembra da ESA? Na ESA, lembro, o Major Vaz. Major Vaz. Isso. E o Emídio, né? Emídio, isso. Doido, um maluquinho. Eu lembro, inclusive... Só um detalhe, desculpa te cortar, mas para dar partida naquela aeronave, a gente pegava um martelinho de madeira
ia lá no magneto, batia, o mecânico batia para poder pegar. Olha que loucura. Porque, gente, ultimamente está muito legal. No passado, a aviação era um pouco mais, assim, não era fácil. Eu lembro uma vez, eu já tive apagamento de motor, 2 apagamentos, né, negligência, o rotor de cauda arrebentou. Eu falei pro mecânico, eu estava fazendo um comercial lá em Campos do Jordão, do Fiat, lançamento daquela Fiat Strada, aquela que é uma... Sim. Aquela carrocerinha. E aquela que é um tipo caminhonetinha. É estrada? É estrada, não. É aquela... o Edilson, obrigado. Ela é uma... Tava lançando aqui no Brasil. Aí eu fui fazer o comercial lá em Campos do Jordão. E eu cheguei pro mecânico e falei assim, ó, essa tela temp, que é um marcadorzinho, tá preto. Ele falou assim, deixa eu ver. Não, observa. Isso aqui, ó, tá preto. Ainda tirou e falou assim, você não gosta de preto? Não sei o quê. Ainda ficou me zoando, cara. Eu vou botar vermelhinha. Você gosta de vermelhinho? Você gosta dessa cor? Ou você quer que eu bote cor de rosa? Como é que eu me encher meu saco? Brincando mesmo. Ficou na brincadeira. Aí botou a tela temp lá amarela e vermelha. Pra você ficar, se escurecer, aí você olha. Mas brincou, levando a brincadeira e eu fui embora. Fiz o comercial. Quando eu tô voltando, meu amiguinho, eu escutei assim, em uma menina de uma agência, não sei se ela tá nos ouvindo, que tadinha, nunca tinha voado. Era uma grão da 5.6, que era a produtora na época. Quebrou o rotor de cauda, quebrou o link, que é uma haste, porque assim, gente, o helicóptero, ele gira, né? Ele gira aqui a pá, ela gira no sentido, e o rotorzinho que tem lá atrás gira no sentido contrário. Para quê? Porque só girar o corpo da aeronave também gira, então o helicóptero começa a girar. Então isso que te mantém ela estabilizada. Arrebentou essa haste, que vai lá, que fazia rodar o rotor de cauda, e o helicóptero, quando fez um barulho, o que a gente faz como piloto? Você escuta um estrondo, você reduz a velocidade, né? Quando eu reduzi a velocidade, ele começou a entortar. Aí eu fui corrigir o pedal não tinha. Foi a pior sensação que eu já tive. Antes tinha tido 2 apagamentos de motor, mas foi mais tranquilo. Pousei, não quebrei o helicóptero, sou muito sortudo. Aí, quando estourou, eu tentei, cara, foi muito difícil. Aí eu estiquei, ganhei velocidade e fui andando. Eu estava em Jacareí, dava para voltar para... Era o correto. Se eu tivesse quebrado e morrido, todo mundo ia falar assim, por isso que a gente não pode ficar analisando e dando teoria depois que teve o acidente, porque você não sabe o que o cara estava passando. Exatamente. Na hora, um barulho tremendo, blá, 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 a menina apavorada, o helicóptero difícil controle. Você acha que eu ia voltar de Jacareí até São José para pousar na pista que tinha bombeiro? Imagina. Para onde der, cara. Eu vou tentar ficar mais próximo do chão possível, né? Aí eu fui descendo, que eu pensei que ia sair a cauda, eu ia cair de lá que nem um pacote. Aí eu entrei num campo de futebol, graças a Deus deu tudo certinho. Tinha umas crianças que me deixou muito apavorado. Eu passei no... Você vê, tem que estar com Deus mesmo, sabe? Você tem que estar com Ele e principalmente acreditar. Falei, não, vai dar certo. Aí passei, porque tinha umas crianças, passei perto deles. Não acertei nenhuma criança, não atropelei nenhuma criança, porque se você atinge uma criança, acaba a sua vida, né? Realmente a gente vai ficar frustrado. Quando chegou perto do gol, eu lembro que o goleirinho ainda fez assim, ó, sabia que lado que eu correu para lá, chegou perto do gol, consegui parar e deu certo. Ou seja, antigamente não tinha essa preocupação com a segurança. Uma vez também eu tive um problema em cima, na cabeça do Jet Ranger, aí o mecânico veio, tinha vazado óleo, que estourou uma bolsa lá, e aí ele veio, consertou. Depois de uns meses, eu fui fazer uma revisão, acharam grama no meio da graxa. Nossa. Lá dentro que era. Então é totalmente diferente. Hoje não, hoje os critérios são maiores. Verdade. Então antes nós não tínhamos isso, né? A gente vai aprendendo, foi aprendendo, é o tempo, né? A evolução vai aprendendo. Eu acho que o mundo melhorou bastante, a aviação se tornou muito segura, né? Porque se usássemos os critérios de segurança, se fossem aplicados no nosso dia a dia, principalmente em automóveis, não tinha tanto acidente. Você vê que tem a besta e não sei o que, o cara continua correndo. Agora, na aviação, a gente tem a visão assim de não permitir falhas. Eu lembro de uma ocasião que nós estávamos atendendo uma ocorrência também, o cíclico, né, que é aquele comando que você tem, sim, que movimenta no meio das pernas ali, né? O disco rotor. Ele endureceu. Eu falei, ai meu Deus, bom, não vou nem voltar para o campo de Marte. Já posei ali na oficina, né?
onde Hidráulico. fazia manutenção. E aí o chefe da oficina, é uma excelente pessoa, excelente piloto, mas para voar na Amazônia, ele virou e falou assim, não, doutor, pode deixar um ODD aqui e resolve isso. Falei, algema ele, põe dentro do helicóptero, se resolver nós vamos voar junto, porque, pô, então era desse jeito, né? Era Sim. no ODD ali para resolver o... Pronto, acabou. Mas era hidráulico ou era o sistema ali? Não, né? de verdade, ele tinha até razão, porque naquela parte do final do cíclico, né, ela Sim. acabou dando um pouco de oxidação ali Ah, sei, e sei. endureceu o comando ali. Não era nem o hidráulico, né? Sim. Mas a gente fica imaginando o Sim. hidráulico. Você fica soltou e imaginando, mesmo assim ele continua. soltou, passou ali o ADD, ele lubrificou, E foi. né? Mas você fala, pô, É, vamos não dá. desmontar, vamos olhar, vamos checar, né? Olhar Hoje os direitinho. parâmetros são totalmente Sim, não, diferentes. jamais jogaria assim. É. Você vê o porquê aconteceu. Uma que não era nem para ter oxidado, né? Não, exatamente. Então já é um alerta. Eu fui levar um helicóptero nosso aqui da Record até Los Angeles. Foi Aham. 56 horas de voo daqui até lá. Aí quando chegou lá, eu sempre pedi, eu falei, o Jim, falei, cara, dá uma lá no Altman, um aeroporto lá em Los Angeles. Eu conheci o pessoal lá, foi por isso que eu levei o Aham. helicóptero para instalar os equipamentos novos de televisão Aham. nesse helicóptero. Ele viu o helicóptero, aí ele mexe, ele viu e falou assim, ó, aí começou a detectar um monte de coisa lá. Falei, pode fazer tudo, cara. Ah, Foi muito legal que, assim, eu imaginei que ele ia cobrar uns $15 mil. aham. Acho que eu gastei de $1.000 e poucos. Fez tudo, cara. Tudo, trocou mangueira, fez muita coisa. Você vê, o custo operacional nosso também é muito É elevado. muito alto, né? Muito elevado. Agora eu fiquei impressionado, inclusive, com o balanceamento. A nave ficou zero. Ele chegou, ajeitamos lá. Quem estava balanceando até era um armênio, americano, mas descendência armênia. Ele pegou, ajustou ali no chão e depois mandou eu decolar. Eu decolei, ele pegou. Quando eu decolei, assim, saiu, veio um pouquinho para voltar. Eu voltei, toquei, ele olhou lá no. Meu, nunca vi isso. Aí ele acertou lá no. É um equipamento que a gente usa, né? Vibrex, que chama. Ele pegou, olhou de novo, fez um ajuste. Falou assim, tá ok, vamos só checar. Aí decolei redondo, não mexeu mais. Depois eu acabei fazendo mais uns 3 ou 4 balanceamentos nos Estados Unidos. Todas as vezes no máximo 2, 3 voos. Aqui no Nossa, Brasil, aqui fazem 20 o- voos, meu ah, Deus do céu. Que tem dia dor você de fica o dia cabeça balancear. inteiro, não sei se o cara não O entende pessoal equipamento. entendeu o balanceamento, a gente faz um balanceamento. Como a roda do carro tem o contrapeso, a gente tem faz o balanceamento das pás para que ela possa estar tranquilo. Tira a vibração da aeronave, né? Para você ter uma ideia, complementando o que você falou, se a gente enrolar uma fita crepe na ponta, uma fitinha isolante na ponta da pá, o helicóptero fica assim, ó, você não consegue nem... É verdade. Então, Cai você os vê dentes como da gente. como é preciso, né? É muito preciso. Porque Mas a diferença é essa, né? A gente aqui faz uma série de voos aí, meu Deus do céu, o mesmo equipamento. porque, gente, isso aqui é mágico. Você só voa porque a pá, a parte de cima da pá, ou da asa do avião, ela é um pouquinho mais alta que a parte de baixo. Então, o ar que passa por baixo, ele passa mais rápido, e o que passa o que passa por baixo, ele passa na mesma velocidade, porque assim, como se fosse assim, imagina, vem o ar A e o ar B, os dois vêm, um vai por cima e outro vai por baixo, só que eles se encontram ao mesmo tempo, juntos. Significa o quê? Que o que passa por baixo vai mais devagar, e o que por cima tem uma velocidade maior, né? Tem um tempo maior, um espaço maior para percorrer, ele vai mais rápido. Então, essa diferença faz com que embaixo tenha mais pressão e em cima menos. Aí isso faz com que o helicóptero levante. Então, é uma coisa assim, mágica. Por mais que eu tenha explicação, eu acho incrível que um pedacinho de nada levante tonelada, girando. E roda 400 rotações. Pouco. Eu lembro muito de uma frase que tinha na base aérea lá em Santos, no ninho dos helicópteros, de Sikorsky, né? Tem inclusive várias máquinas Sikorsky. E a frase, porque o helicóptero é uma coisa mágica, é uma coisa que dá glamour, que todo mundo olha, acha que a gente só está passeando. E a frase do Sikorsky era assim: esta aeronave foi feita para se autodestruir. Porque se a gente for olhar essa engenhoca, vocês imaginam um disco girando, a pá que vai para frente tem uma velocidade diferente da pá que vem atrás e não sai a pá, né? Então isso dá muito uma trabalho. engenhoca.
Não, e isso que ele falou é muito interessante, porque deu muito trabalho. Foi o grande problema. O helicóptero, quando começou a fazer, ele só ficava retinho. Ele só subia e não conseguia se movimentar. Quando ele movimentava, ele caía. Por quê? Porque você imagina, você está 100 por hora, a pá está girando a 200 por hora, tá? Um exemplo, tá, gente? Só para você entender. Ou seja, essa 100 mais 200, essa pá se desloca a 300 por hora. Agora aqui, ó, ela tá, imagina que ela tá 200 aqui, né? Então o que acontece? Aqui teria uma velocidade negativa, né? Porque ela tá no sentido contrário, até 200 menos, vai tirar 100 aqui, ela vai estar com 100. Ela tá com 100. Então essa 200 e essa 100. Isso faz com que ela dê uma viradinha. O que ele fez? Ele fez um negócio que chama-se precessão giroscópica. Ele vem, levanta, ela faz um trabalhinho, ela faz um movimento, gente. Ela vai, em vez dela é assim, ela faz essa levantadinha. Quando ela faz esse movimento que faz a pá, faz com que ela se mantenha. Então é uma energia assim incrível, uma coisa louca, mágica, né? Só Deus mesmo para a gente ter algo a mais para a gente conseguir voar. Por isso que ele diz, né? Uma aeronave que, se a gente olhar, ela foi feita para se destruir, não para voar. Mas é fantástico, é uma tecnologia maravilhosa. Enfim, esses efeitos que a gente estuda, né, são fantásticos. Sim. Muito bom, muito legal. Isso aí. Hamilton, e conta pra gente um pouquinho dessa trajetória, então. Então você começou, fez o voo panorâmico, você participou de uma série de programas, mas quando que você decidiu fazer o jornalismo? Foi por conta das atividades que você tinha em voo ou já tinha também? Então, foi lá no Domingo Legal também, eu comecei a fazer, incrementamos aí, colocamos a colocar notícias durante o jornal, para manter o jornal atualizado. Tanto é que o Gugu, quando ele viajava, o programa tinha férias no meio do ano e no final do ano, ele deixava gravado as entradas, ele chamava o helicóptero. E aí ele chamava e o helicóptero entrava ao vivo e depois voltava para o programa gravado, ou seja, tinha janelas. Isso por quê? Porque o que começou a dar muita audiência foi justamente essa entrada do helicóptero. As notícias urgentes, acho que era notícias urgentes que ele usou, esqueci o nome, acho que era isso. Notícias urgentes. Essas notícias entravam no meio do programa e dava aquela arrancada. Isso fez com que começasse a desenvolver muito, as outras emissoras começaram a perder muita audiência, principalmente a Globo. Eles começaram a pegar no meu pé, eu comecei tive o Ministério Público andou atrás de mim, o Sindicato de Jornalista, porque eu não era jornalista, não podia falar. Aí eu corri para fazer faculdade de jornalismo por conta disso. Isso que fez, foram uns amigos que estavam na Globo na época, falaram, os caras estão em cima de você aí, fica esperto, o Sindicato de Jornalista vai vir para cima de você, estão apertando, pelo menos foi o que disseram na época. Eu peguei, corri e fiz a faculdade de jornalismo, e isso fez com que, então foi necessidade. Pra você ter uma ideia, cara, o quanto era forte isso. Eu estava uma época fazendo, acho que foi Vera Verão, tinha morrido, aí eu fui fazer no Rio de Janeiro, uma entrada, a entrada era 10 minutos, a gente ficou quase, acho que 1h40 no ar. Por quê? Segurou a audiência, passou na frente do Faustão e agora você segurar o programa durante esse tempo ali sozinho, sem apoio do Google, não foi fácil. Aí você gagueja, enrola e vai e vira e fala, gente, que hora que vai... Você não sabia que hora que ia devolver o programa, né? Porque a televisão, assim, enquanto tá dando audiência, você segura. Por isso que o programa ao vivo é assim. Então, tudo isso vai te dando uma bagagem, vai te dando uma experiência de reflexão, de agilidade, de parte cognitiva ali ficar super acesa, né? Então, é isso que faz com que a gente tenha que pensar rápido. Aliás, nosso gente, trabalho vocês é não assim. têm ideia. Pilotar um helicóptero já não é lá muito fácil, né? O pessoal do avião fica bravo com a gente porque fala, não, porque que diferença tem? Mas o avião, ele tá no solo, tá com o motor, turbina ligado, ele tá lá quietinho, você não põe a mão. Quando ele ganha lá 5 centímetros do ar, ele tá voando. Aí você realmente está em voo. O helicóptero, para estar parado, quando você vira, você já está voando, você já tem que estar ativando os controles, os 2 pedais, as 2 mãos, cíclico, coletivo, então já é uma coisa um pouquinho diferenciada. Voar, então, já não é tão simples. Aí a gente chega lá em cima, começa a ouvir
uma série de frequências. Então nós São ouvimos 6 a rádios. frequência, 6 rádios. No A gente nosso. ouve as frequências policiais, ouve as frequências aeronáuticas, etc. Controle, coordenação de voo. Agora, imagina lá o Hamilton voando, 6 rádios falando e ainda tendo que falar e Sim. falar Com delay ainda, né? é, Delay é o atraso na resposta. Que na vem pra- resposta. É isso. Como que você consegue fazer tudo isso e falar tão bem e com tanta tranquilidade e passando uma mensagem sempre positiva? Eu acho que foi disciplina, porque não é fácil. Você sabe que quem não ouve bem não fala bem. Então eu não ouço, eu não me ouço. Tive que treinar isso. Aham. E principalmente esse negócio de todo mundo falar ao mesmo tempo. Seu cérebro tem que ficar muito legal para você ir filtrando e vendo o que interessa. Porque já aconteceu assim, o pessoal tá lá no estúdio, no ar-condicionado, não sabe. Você tá no meio do temporal, chovendo, e nego falando na tua orelha, e o tempo inteiro você tá ao vivo, e eles falando, e você tem que ouvir e dar um negócio realmente... Filtrar tudo filtrar. isso Não é fácil. Você tem não que... é brincadeira, né? não, tem que estar treinamento. Mas o ser humano, né, consegue se adaptar a coisas Uhum. incríveis, né? Tem muita gente que faz coisa incrível. Então, é o treinamento e principalmente acreditar e perseverança. Para te deixar tão tranquilo. São as emoções lá em cima, os sustos que a gente leva Nossa. toda hora, ou você treina alguma coisa, faz, sei lá, um Tai Chi Chuan, um yoga? Então, o meu trabalho exige uma preparação física boa, Aham. né, para que você fique atento o tempo inteiro. É igual, assim, eu lido com um negócio que você também conhece muito bem e dos dois lados, que quando você está no limite da vida e de qualquer descuido, quando tua vida está em risco, caso você tome uma decisão errada, toda hora quando acontece alguma coisa, você tem 3 segundos. 3 segundos. Então, no helicóptero, você tem 3 segundos. Se você agir no primeiro segundo, você tem 70% de chance de dar certo. Quando você passa para 2 segundos, reduz para 40% de chance. Quando você espera 3 segundos, você tem menos de 15%. Agora, se passou 4 segundos, aí já era, tá na mão de Deus. Isso acontece com o policial também. Quando o policial surge uma ação, ele reage num segundo, ele tem 70%. Quando passa para 2 segundos, estamos aqui conversando. Chegou alguém, se você agir instintivamente até nos 3 segundos, você ainda tem um pouco de chance. Passou disso, cara, não dá mais. Por quê? É por isso que o policial de rota, principalmente, né, que são mesmo da Polícia Civil, igual o pessoal de elite, sabe o que são os 3 segundos. Ele está sempre atento. Ele faz a conta dos segundos para ele. No helicóptero também. Se eu estou voando, apagou o meu motor, eu tenho 3 segundos. Então, toda vez que eu tive 2 apagamentos de motor, eu consegui trabalhar dentro de 1 segundo. Por isso que eu consegui pousar tranquilo. Assim no rotor de cauda também. Então, é muito importante você trabalhar nesse tempo. Eu lembro de uma ocorrência que eu tive na Zona Norte e que, graças a Deus, eu tinha voltado à base aérea de Santos. Nós fizemos alguns cursos, algumas especializações lá, pouso em área restrita, voo de combate, etc. E eu lembro que cada um tinha uma formação. Então, um dia chamaram a gente, você lembra lá, Dr. Jorge Henri Millar, Dr. Hudson Duval, nós tivemos lá o Dr. Arida Antrácoli, enfim, o Bailém, eu, cada um voava de um jeito, né? Sim. Cada um voava por uma escola diferente. Então, levaram a gente lá para a base e falaram, vamos padronizar vocês. E lá era emergência todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E eu lembro que eu passei lá pelo menos 10 dias treinando emergência, inclusive apagamento, pane de rotor de cauda, etc. e tal. E nessa ocorrência na Zona Norte, estava com o Celso Terra a bordo, tinha ladrão interior de residência lá e a gente queria que as viaturas chegassem o mais rápido possível. Eu fiz um pairado em cima da residência, na altura do morro lá da Norte, e deu um apagamento de turbina. E, Hamilton, eu vou te falar, se você perguntar para mim o que você fez, eu não fiz eu não sei o que eu fiz. O meu copiloto não entendeu o que aconteceu. Você só via aqueles instrumentos analógicos, né? Voltando, girando a milhão, e eu sei que eu chutei o pé certo e fui para o pouso corrido na avenida. Se você perguntar, você conseguiu ver poste, fio,
carro. Só O que instinto. foi? Foi o instinto de tudo aquilo que a gente tinha feito, graças a Esse Deus. backup que te Se salvou. não tivesse passado por lá, dificilmente hoje a gente Você estaria agiu aqui. num segundo. Foi aquela Se você ação em um tava, segundo. se você tava no pairado, porque eu fiz, inclusive com o grande comandante Bosco, Aham. nós fizemos lá na Ilha Brás uma vez, perguntei para ele, falei, cara, a gente fica meio no pairado aí, como é que faz? Ah, Aí ele falou assim, vamos tentar. A gente fez com 700 pés, depois com 500 pés, que dá 150 metros. Eu vou ser sincero contigo. Depois dessa, nunca mais eu fiquei no pairado. Porque o pairado é muito rápido, principalmente no esquilo. Você foi muito bom, foi super habilidoso. Porque depende, se você estava abaixo de 500, você salvou por Deus. Porque nós fizemos testes lá e eram os 500. E mergulha, cara. O esquilo mergulha. No 44 ainda vai, aham. no Long Ranger. Mas no esquilo, estou falando de helicópteros mono, você tem 500 pés. 500 pés, nós fizemos vários lá. E era assim, você entrava e o bicho chega nervoso lá embaixo. E não dá para você escolher a área, não. Mergulhou e onde que der vai chegar e pronto. Exatamente. Não Aí, dá para escolher. Não. Então, o pairado, não recomendo. Meu pessoal que voa a televisão fala, cara, vai girando devagarzinho, Isso. mas anda um pouquinho, porque sair do zero, a gente saiu do zero, é mergulhar e buscar 60 nós ali, porque senão quebra. Eu tive também no Comando de Aviação do Exército, lá no Cavex. Sim. E lá a gente com os helicópteros Pantera, né? Sim. O Dauphin, Sim. eles realmente mandavam a gente. Uma das coisas, falou: não, emergência normal vocês treinam todo dia. Então vamos treinar o que vocês estão fazendo, que é ficar pairado sobre a ocorrência. Então parava lá, dava aquele mergulho, né? O helicóptero chega a fazer isso e o retorno é 1, 2 segundos para você chegar ao chão. E aquilo é uma loucura, né? É uma loucura. Tem que estar não bem é fácil. treinado, parabéns. É verdade, saudades do comandante Bosco, né? Precisamos trazer o comandante Bosco aqui. É um dos aqui. melhores do mundo. Eu fiz nos Estados Unidos, lá no Texas, bons americanos, mas o cara é o melhor do mundo. O Brasil tem talentos incríveis, né? O Brasil é um país maravilhoso, tem grandes. Nós precisamos valorizar os nossos bons referenciais. São eles que estimulam as nossas crianças a serem bons brasileiros. Só teremos um grande país pela frente se nós investirmos nas nossas crianças. É verdade. Isso é fundamental. Eu faço campanha, tem até umas revistinhas que eu entrego nas escolas, uma molecadinha, por quê? Nós temos que fazer isso. Então, gente, precisamos valorizar os nossos heróis. Aqui bandido recebe capa de revista. É verdade. Cara, isso não dá para entender. Que país nós queremos? Se queremos um bom país, temos que fazer coisas boas e valorizarmos as crianças. Só vamos colher laranja quem planta laranja. Então, você tem que ver o que você quer para você. Esquece o que falam, esquece ideologia. Pensa o que você quer para você e para sua família. E comece a projetar isso. Não tem milagre, não adianta você ficar rezando. Não existe isso. Você tem que rezar, orar, para manter bem dentro de você. Mas os atos têm que ser bons. Não tem milagre. Não existe milagre, cara. Né? Então, eu acho que é fundamental nós... Aqui, ó, forças do bem. Se você quer o bem, trabalhe o bem. Não tem milagre. Normalmente eu pergunto no final do programa, mas qual é o teu conceito? O que é ser força do bem, Hamilton? Eu acho que, assim, força do bem, na minha concepção, ou tudo que é dentro de você. Porque o Buda já falava, né? Foi um grande pensador. O Buda... Resolva você e você resolve o resto. O problema não está nos outros, está na gente. Sabe? Você resolve você, entra para dentro de você, resolva você e tira de dentro o que é bom e plante. Porque aí você vai colher. Se você tira coisa ruim de você e joga para fora, vai voltar coisa ruim para fora. Vai voltar coisa ruim para você. Isso aí é simples, é engenharia. Engenharia, né? Então é engenharia, é básico, é matéria exata. Então você tira a coisa boa de você. Então resolva você. Força do bem, o que é? As forças, principalmente aqui trabalhar. Você lembra, tudo que a gente assimila parece que fica aqui parado. Por isso que a pessoa fala assim, nossa, essa pessoa me faz mal pro estômago, não sei o que, não é? Então vem aqui para dentro de você, processa em você, tudo que você receber, processe e jogue para fora. Jogue coisas boas, não importa, cara. Diga bom dia, respeite as pessoas, cumprimente bem as pessoas, mantenha. Você usa menos músculo para sorrir do que para fazer uma cara feia,
né? Procure sempre de manhã, quando você sair de casa, pensa que a força boa, eu vou jogar a força boa para fora, vou usar isso o dia inteiro, né? Aí depois, quando você voltar, reflita sobre isso. Se você começar a pensar em coisas boas, você vai ter coisas boas. Não tem milagre. Vibrar positivo e não negativo, né, Hamilton? Exatamente, não tem milagre, né? Não existe magia. A magia, eu acho que o ser humano é uma coisa fantástica. Nosso corpo é como se fosse um carro, na minha concepção. O motorista é o que está lá dentro, que é o espírito, é o que vale, né? A gente já sente, já foi vários pensadores já chegaram a essa conclusão. Então você procure fazer bem. Já que estamos nesse mundo para aprender, dizem que é uma grande escola, esse mundo é chato pra caramba, cara. Então eu não quero repetir de ano. Procuro fazer as coisas boas para ser o último curso daqui. Hamilton, você já formou várias personalidades. Você, pelo teu trabalho, pelo que você faz, você acabou elevando algumas pessoas. E você acabou de falar do Gugu, eu vou falar do Datena, do Gente Marcelo boa. Rezende, mas você teve um programa teu na Rede TV, né? É, Conta um pouquinho como é que foi essa nossa, esse programa é outra muito legal. experiência. Esse programa é muito legal, era Viva a Ação, né? Viva a Ação, era ação viva, era muito legal, muita alegria. Vários cantores, inclusive a banda Calypso, foi a primeira aparição dela na TV, foi lá com a gente. O Van Damme, quando veio no Brasil, teve comigo no programa, brincou no helicóptero. Bom, todo mundo, né? Rick Renner, muita gente teve, fez parte do Viva a Ação, que era um programa muito legal, muito alegre. E agora, eu vou começar a fazer isso de novo. A ideia é dar boas referências. Nós estamos montando algo que leve alegria para as pessoas, que mostre esse lado bom que tem dentro das pessoas, para que a gente tenha um mundo melhor. A minha parte eu faço, né, para despertar nas pessoas. Porque é muito engraçado, cara. Se você pensar bem, tem muita gente que é meio pica-pau. Sabe o que é pica-pau? Você imagina assim, nós estamos numa marca, estamos numa travessia, numa fase muito difícil. Então imagina que o Brasil é uma arca, a arca do Noé. E tá todo mundo dentro dela. Aí tem nego que é pica-pau. O cara fica tentando furar a arca, mas ele é pica-pau. Não adianta você falar para ele, falar assim, cara, se você furar essa arca, vai todo mundo morrer aqui, que você não vai ter asinha para chegar na ilha que nós queremos. Você vai ver a comida de peixe. Mas ele ouve você, ele continua picando. Então por quê? Ele foi formado a cabecinha dele de pica-pau. Ele vai ficar furando aquele barquinho até conseguir o furo. Então, o que nós precisamos fazer? A gente alimentou nos últimos anos muita gente através de, infelizmente, criou-se muito pica-pau, deixou os pica-pau forte, né? Não que a gente tem que destruí-los, mas simplesmente controlá-los para que essa barca nossa chegue na ilha. Aí você solta os pica-pau, vai embora, cara. Vai picar árvore por aí. Então, nós estamos numa travessia e o que está atrapalhando é isso. As pessoas não entendem. O Brasil é um país poderoso, muito forte. A nossa arca é muito forte. Que os pica-pau tentaram furar a nossa arca e ela continua forte. Ela é o país que mais tem chance de ser bom no mundo, ser o primeiro no mundo, que tem alimento, tem tudo. Principalmente agora você vai ver a Europa sem comida, nego passando fome. O brasileiro não sabe o que é passar fome. E aqui você deixa cair um caroço, nasce uma árvore, tem Exatamente. tudo. País Abençoado. abençoado, né? Tem que controlar os pica-pau, cara, para parar de furar nossa arca. Gente, controla isso aí. Eu vou usar essa frase agora, eu gostei. Hein? Vou parafrasear aí, Hamilton. Boa. Hamilton, tem inúmeras perguntas aqui. Quando souberam que você vinha para cá, já começaram as perguntas. Nós vamos fazer algumas de alguns telespectadores, mas estou vendo aqui o seguinte. Você nasceu em São Francisco, Minas Gerais. É gente boa, sô! Pois é, rapaz, mineiro lá. Eu nasci num lugar muito pobre. Não nasci na cidade, não. Eu nasci numa taperinha lá. Assim, se eu tivesse na cidade, eu tava bom. Nasci num lugar, era uma casinha de barro. Assim, e minha mãe ficou doente, ela pegou a doença do barbeiro, porque ele se escondia naquelas frestas. A gente teve que vir para São Paulo. E nós chegamos a São Paulo, tinha um tio que morava numa favela. Tinha danadinho, rapaz, meio espertinho. Aí meu pai vendeu tudo que tinha lá, as vaquinhas vendeu tudo que tinha para vir. E nós fomos morar na favela do Vergueiro. Aí depois de lá, foi muito legal porque foi maravilhoso. Aprendi muita coisa. Eu lembro que tinha assaltante de banco, uns pacotão de dinheiro, sabe? Assim, uns pacotão lá andando. E lá no meio, eu via de vez em quando nego morto, coberto com notícias populares. Então isso foi muito legal, que me deu a visão do que é um mundo.
eu falei assim, pô, escolho esse ou esse? Aí teve uma pessoa que me deu uma referência muito grande. Eu tinha um negro, e ele tinha um óculos e estudava bastante, sabe, lia, bem arrumadinho, mas esse cara foi uma referência, porque eu via que ele estudava, ele lia muito. Falei, nossa, aí, pô, eu comecei a tentar ser igual a ele. Então eu comecei a pegar livros, estudar, aí eu peguei um hábito para ler livros. Aí depois uma família lá, uma madre, acabou, minha mãe estava internada, eu ficava sozinho no barraco, arrumaram lá na igreja uma casa para eu ficar. Família Bastos, foram maravilhosas, fiquei lá uns 4 anos. Depois aí toquei, né? Mas assim, peguei o caminho de estudar. Mas não foi fácil. Mas foi muito bom, não trocaria por nada. Porque, principalmente, Maurício, porque esse papo assim de falar, é pobre, é um marginalizado, não teve oportunidade, todo mundo tem oportunidade. E quanto mais difícil, quanto mais pobre, quanto mais difícil, melhor, cara. Melhor. Olha, eu andava, não tinha nem sapato, tinha nada. Mas foi muito bom, porque você tem que buscar boas referências. Por isso que eu falei que o brasileiro tem que ter referências, heróis, referências. E esse negócio de bolsa estudo, eu não tive nada. Tinha que fazer vestibular, prestar engenharia, fazer um monte de curso. Fiz todo estudando. Você não pode dar. Se você falar dar uma bolsa pro cara assim, integral, sem o cara ter capacidade, como é que você vai? Você vai operar com um médico que ganhou bolsa, que ganhou tudo, que não estudou, não fez, não se matou, não lutou? Você vai? Não vai. Você vai entrar no avião, você vai entrar no helicóptero se eu tivesse ganhado um monte de bolsa, não soubesse nem voar, não tivesse se lutado ali, estudado pra caramba. Você vai sentar lá atrás e deixar eu voar? Não. Então eu acho que você tem que dar condições para que o cara estude, mas o cara tem que mostrar que tem talento. Senão não pode ocupar a vaga. Sabe? Não pode ocupar a vaga. Esse é o meu conceito. Porque eu tenho propriedade para falar isso. Morei numa favela, lutei sozinho. Não, isso que eu ia falar. Eu posso falar. É importantíssimo isso, quer dizer, você viu o lado bom, o lado ruim, você passou uma série de coisas e escolheu o lado. Cada um e as escolhe o lado. pessoas hoje escolhem o outro lado e põem a culpa no mundo. É muito fácil. Nunca é a culpa dele, nunca é a oportunidade dele. Todo mundo tem condição de ir batalhar, estudar. Sim. Você tem que resolver você, cara. O mundo não é culpado pelo que você é. Você que tem que ir atrás. Eu posso falar isso. Eu tenho propriedade para falar. Você falou de heróis, e eu vou falar de uma pessoa que eu tenho muito respeito, muito carinho por ela, que é o nosso astronauta, o nosso ministro Marcos Pontes, que também foi um outro exemplo. Que estava lá, não tinha nada, nasceu numa família extremamente pobre, com muita dificuldade. Quando ele estudava, os outros gozavam ele, falavam, o que você quer ser? Quero ser piloto de avião. Imagina, isso é coisa para rico, e você nunca vai chegar nisso, né? De que esquece, larga disso. E a mãe dele falava assim, você pode ser tudo o que você quiser, desde que você persista, você acredite nisso, lute e trabalhe por isso. Né? Então é mais um exemplo, olha lá. Mais um exemplo do nosso herói também do ar, o comandante Hamilton, assim como o nosso ministro, que tiveram oportunidade de passar para o lado de lá, errado, mas vieram para o lado do bem. O lado ruim é mais fácil, né? Muito mais fácil. Muito mais fácil. Hamilton, eu sou paulista, mas meu pai, meus avós são mineiros. Então o sangue aqui tá mais para mineiro do que paulista, pô. Eu ia falar, então, e as comidas típicas aí, como é que você mantém ainda a tradição aí? Não, sim, piqui, eu gosto pra caramba. Até brinco, tem o grande coronel Tacílio, ele é mineiro também. Eu brinco, às vezes eu falo pra ele fazer um teste de mineiro, faço umas perguntas pra ele, né, machista, sei lá, umas perguntas assim, bem de mineiro mesmo. Aí ele fala, opa, então tá, você é mineiro mesmo. Tem aquela história, né? O ai no começo, no meio ou no final da frase significam coisas diferentes. Exatamente. É muito legal. Mas é um povo muito bom. É muito legal, muito desconfiado. É um povo assim muito legal, porque para você se tornar amigo realmente da família, você tem que passar por alguns crivos. Depois que passa, tudo bem. Eu também fiz karatê muitos anos, eu tive mineiro e japonês. Então você imagina, eu também sou super disciplina e super assim, eu realmente avalio bem para ver, não abro a porta para qualquer um, né? Para não dar chance para depois chorar e não sei o que. Não, eu olho direitinho, eu tenho que merecer realmente. E falo isso para os meus filhos, né? Você tem que merecer. E de vez em quando você volta lá para a terra? Como é que é essa sua chegada lá? Eu tô precisando ir lá na cidade, lá
prometi pro pessoal Ah, ir lá com o helicóptero. Eu vou ver se eu conseguir esse ano ainda. que bacana, muito legal. Milton, 500 mil perguntas, o tempo passa muito rápido, Boa. ainda mais quando o papo é gostoso, quando tem isso de dentro que você traz e mostra para as pessoas, dá um exemplo fantástico. Enfim, eu vou passar depois essas perguntas para você, para responder para a turma, mas você já contou aí de algumas situações aí difíceis. Dá medo quando você passa por alguma coisa desconhecida numa emergência ou não dá nem tempo de sentir medo? Não dá tempo. Não dá tempo. Medo assim eu não tenho, né? Cheguei no mundo chorando, né? Não vou voltar chorando. Eu acho que você tem que estar pronto sempre. Aqui uma passagem. Por isso que eu falo que tem que fazer o tempo inteiro. Eu acordo, faço tudo direitinho, não deixo nada, procuro não fazer mal para ninguém. Quando eu faço, não é intencional, eu corrijo, eu procuro corrigir, porque a gente erra o tempo inteiro, é o livre-arbítrio, né? O ser humano tem isso, nós temos essa flexibilidade. O animal não, o animal ele tem o seu padrão de frequência e fica o tempo inteiro naquela frequência. Nós temos essa opção. Então, de vez em quando você erra, desce um pouquinho, você tem que buscar de novo. Esse é o grande diferencial. É isso que faz com que nós possamos evoluir. Então, olha, eu procuro dessa forma sempre manter uma linha de conduta, uma linha de forma que seja boa, para que eu não se arrependa. Por isso que eu não tenho medo. Então, se eu tiver que, se agora apagar, eu fiz tudo o que eu tinha que ter feito. Eu vou cumprindo as etapas. Minha mulher até brinca, que às vezes eu estou deitado, lembro de alguma coisa, ela fala assim, deixa pra amanhã. Eu falei, não, vou rolar e resolvo. Eu sempre começo e termino o meu dia. É fundamental você terminar, você limpar a mesa o tempo inteiro, não deixar nada pendente. Se eu tiver que ligar para você, se eu cometer um erro, eu já ligo para você e falo, Maurício, eu fiz isso, olha, não foi intencional, ou isso, eu procuro resolver o dia. Por isso, quando você está em alguma dificuldade, você tem que ter tranquilidade de fazer o seu melhor e estar pronto para isso. Agora, medo nunca tive, tá? Eu tenho respeito e procuro ficar dentro das limitações para fazer a minha parte, porque o dia que tiver que ir embora, era o dia de ir embora e não um erro, né? Não um erro. Porque a gente tem ainda várias linhas do tempo. Um exemplo, rapidinho de linha do tempo. O que é a linha do tempo? Gente, é o seguinte. Imagina que você vai no supermercado, você está indo no supermercado. Aí, vai passar alguém na sua frente, você para e deixa a pessoa atravessar a rua. Então, você vai demorar um pouquinho mais para chegar no supermercado. Esse pouquinho a mais significa que quando você chegar no supermercado, você não vai encontrar com as pessoas que você encontraria se chegasse naquele tempo. Imagina que está tendo um assalto no supermercado, só para ficar mais fácil de entender. Aquela seguradinha de você deixar alguém passar, você chegou, já viu movimentação, você escapou daquele assalto no supermercado. Um exemplo, tá? Imagina também, foi no supermercado, você chegou, está tendo um assalto, o cara dá um tiro. Aí, se você tivesse chegado um pouco antes, você estaria numa outra posição. De repente, estaria na posição de tomar um tiro. Entendeu? Então, significa o quê? Tem várias linhas do tempo. Se eu estou aqui conversando, se eu faltasse hoje aqui, você ia ficar me esperando, você ia dar um problema, não sei o que, eu ia ter que remarcar. É uma outra, eu teria... Lembra que o pessoal me chamou para fazer um negócio? Eu falei, gente, não dá que eu estou marcado com o Maurício. Aí, então, são linhas do tempo, são N linhas do tempo. Então, se você procurar fazendo tudo direitinho, você vai escolhendo sempre a melhor linha do tempo. Se você for negligente, se você agredir alguém, se você for mal com alguém, você vai mudando a linha. Essa linha, essa mudança, é como se fossem infinitos caminhos. Então, esses caminhos que você vai trilhando vai te levar a um objetivo. Então, faça coisas boas, trilhe no caminho das coisas boas, que você vai chegar num bom resultado, tá bom? Então, é por isso que eu sigo essa linha de pensamento e estou tranquilo no dia que tiver que ir embora. O pessoal já está levantando as placas lá, Eu mas tô vendo ali. hoje eu vou Desculpa aí, gente. hoje eu vou atravessar um pouquinho Vão ficar bravo comigo. eu vou atravessar um pouquinho porque tem algumas coisas super importantes. Hamilton, além de várias coisas super positivas de você, eu tenho acompanhado e visto que às vezes a gente vê alguma cena, alguma coisa que, enfim, você não mostra por respeito aquelas imagens que poderia ser um super furo. E eu acredito que lá atrás na TV o pessoal deve chiar, xingar, esbravejar. Fala um pouquinho dessa relação aí. E isso é que te faz ser tão especial. Mostrar dentro de um limite, mas mantendo o respeito, mantendo, enfim, essas imagens.
Eu tomo muito cuidado, principalmente em ações ao vivo ali, onde tem um policial no estresse. Então, eu tomo muito cuidado para não mostrar, por exemplo, um policial na hora que ele reage a uma agressão, quando ele dá um tiro, vai atingir o ladrão, ou o ladrão ali, o marginal, eu procuro tirar a imagem, sempre tiro a imagem. Por quê? É um horário muito ruim, a criança não pode sentir esse impacto, quem vai assistir naquela hora já vai ter N julgadores ali, já criticando o policial, né? Aí você não sabe o estresse que ele estava, não sabe o que que é. Igual tem gente que fala assim, na favela, não sei o que. O cara bota a roupa de polícia e entra na favela pra ver como é que é. Então, o cara não sabe como é, como é que se passa as coisas. Então, por isso, procuro tomar muito cuidado, porque uma imagem pode destruir a vida de um policial. Então, eu procuro filtrar realmente, eu tiro a imagem, eu não mostro determinadas imagens para não dar uma imagem errada, não dar uma avaliação errada, prejudicar o cara que ganha pouco. Eu acho um absurdo, cara. Como é que você quer ter segurança se você paga pouco para esses caras? Como é que você pode? Os caras têm que fazer bico, dorme à noite, dorme mal, né? Come mal, não pode. Eu acho que um policial tinha que ter mais respeito. Eu te falei, o corpo humano é como se fosse, tem os anticorpos. A cidade é um corpo. Ela precisa ter bons anticorpos para ter segurança para você, cara. Então o que você precisa? Pagar bem eles, ganhar um pouco, vamos investir melhor neles. Eu acho que um policial tinha que ter o prédio, o condomínio do policial, com a escola do policial, para ele poder ter tranquilidade, sair de casa tranquilo. Eu jamais seria um policial, porque você não tem apoio. A sociedade, no momento, não apoia o policial, né? Então, isso faz com que a gente tenha fraqueza. E aí vai tendo, não temos segurança, cadê a polícia? Liga, a polícia não vem. Apoia o cara, meu. Apoia o cara, então é muito fácil. Então nós precisamos enxergar além do que é mostrado. Chega, cara, tem informação a rodo. Se informe. Não adianta você ficar sentado lá, lendo um jornal tendencioso ou vendo TV tendenciosa. Você tem que realmente criar o seu conceito. Criou o seu conceito? É isso que você quer? Então, ótimo. Então, é isso que você vai ter. E aí você vai ter o resultado disso. Aí fica legal. Aí fica legal. Se você, não, eu quero ser pica-pau mesmo. Então, ótimo, seja o pica-pau, cara. Mas tenha consciência que você está sendo pica-pau. E você vai ter resultados de pica-pau. Se for na arca, antes de ela chegar na ilha, você vai virar comidinha de tubarão, não é? Porque a tua asinha não vai chegar lá. Então, é isso que nós precisamos fazer. É ter mais visão do à frente. E não adianta depois, ai Deus, puxa, Deus não me ajudou. Deus não ajudou, cara. Você ajuda. Você resolve, você que você resolve o resto. Hamilton, você, além de toda essa trajetória, você conseguiu transmitir isso para o seu filho. Hoje o seu filho está seguindo o seu caminho. É bom pra caramba. É bom? Nossa. Ele é bom mesmo, ele é um bom piloto, ele está desenvolvendo aí, porque ele está indo no mesmo caminho teu, a gente vê, acompanha, a gente acompanha todos os dias nas ocorrências, eles lá. Pô, que bacana. Não, ele é bom, porque assim, não adianta você iludir, na aviação não dá para iludir. E é um risco para um pai ter certeza, imagina que acontece alguma coisa com ele. Eu lembro um dia que o assim, desde pequeno ele queria, ele solou comigo, ele tinha uns 15 anos, o pessoal quase morreu, porque não pode fazer isso, né? Não pode, não é na lei, não dá. Aí ele foi para Van Nuys, nos Estados Unidos, porque lá dá para voar com 16 anos, foi para lá. Ele não está preocupado com um carro, está preocupado com um helicóptero. Aí voou lá, voou sozinho, voou no deserto, lá na Flórida, na Califórnia. Fez. E quando ele completou 18 anos, a gente acertou a documentação. Puta, ele já pegou logo aqui a habilitação daqui do Brasil. Aí o interessante é que o Gugu pediu um voo e eu não dava. Ele falou, pô, me leva em Angra. Eu tava enrolado. Eu falei, puta, quem eu levo? Eu falei, Juan, pega o Gugu, leva ele em Angra pra mim. Aí o Juan chegou, quando pousou na casa lá no sítio, lá no Gugu, em Aldeia da Serra. Aí o Gugu me ligou. Meu, você tá louco? Falei, o que foi, Gugu? Pô, você mandou o Juan, meu? Eu falei, Gugu, pera um pouquinho. Você acha que eu tô preocupado com você ou com meu filho? Aí ele falou assim, pô, você não precisava falar assim também, né? Ele falou assim, eu falei, Gugu, pô, vai embora, Gugu, depois você me fala. Aí o Gugu foi, fez o voo, e o Juan falou que ele ficava perguntando, ali é não sei o quê? Gugu, não, Gugu, ali é não sei o quê. Porque tava testando, tava checando. O tempo inteiro foi, aí voltou, depois quando voltou ele falou assim,
o homem é melhor que você, nem quero mais você. Eu falei, tá bom, então, tá bom pra caramba, seu pai, cara, tô nem aí, né? Que Então, ótimo, né? não, o moleque é muito bom, muito bom. Hamilton, você tá quantas horas de voo? Pois é, Maurício, nós somamos uma vez, eles que somaram, porque eu não tenho paciência de fazer isso Você aí. não vai lançando a Depois caderneta. que pegou fogo no Rio de Janeiro, sumiu hora pra caramba, você lembra lá? Lembro. Estranho aquele Eu tô fogo. com 0 hora. Aí, é estranho aquele incêndio lá. É. Aí eu acho que hoje deve ter na CIV lá umas 8 mil, no máximo. 8 mil. Lançada. Mas assim, uma vez fizeram um levantamento, tinha mais de 20 mil horas. Mais de 20 mil. Deu mais de 20, acho que 22, não sei o quê. Porque televisão você voa muito, né? Você voa exato. muito, Maurício. Agora melhorou, agora tá na faixa de 600 horas por ano. Mas era 1.100. Extrapolava direto. Teve dia que eu voei, acho que foram 12 horas e pouco, dia de enchente. Cara, comi no helicóptero. Só abastecia e voava, abastecia e voava. Então hoje a gente não faz mais isso, né? Então, era um estresse danado, danado. E a gente fazia muita coisa errada, né? Pousava em qualquer lugar, nossa senhora, pelo amor de Deus. Já pousei até na praia. Tá tudo comprar prescrito, sorvete. hein? Tá tudo prescrito. Já A ANAC foi. não tá assistindo esse Era programa. será que já foi, perderam a chance. Era será que, né? Pousei na praia para comprar sorvete, que tava morrendo de fome, cara. Vi um sorveteiro lá, puta, morrendo, a barriga doendo, né? Já passei fome pra caramba, nossa senhora, Maurício, pelo amor de Deus. Aí agora agora que eu não preciso, todo mundo, vamos almoçar, não quero mais almoço. Outra coisa assim que me deixa, Deus dá pente para quem é careca. Aliás, você tem que fazer o seguinte, não lute para ter as coisas, lute para não precisar, porque aí vem, que o banco só empresta dinheiro se você não precisar. Ó, eu falo que Deus só dá pente para quem é careca. Porque, cara, assim, é um negócio assim que é impressionante, Maurício. Eu vivia descalço e meu sapato tinha uns furos, ganhava sapato. Sempre. Lembra que antigamente o sapato era de. Gente, para quem é mais antigo, o sapato era de couro embaixo e gastava bem na planta do pé e a gente botava papelão, né? Pô, meu sapato era sempre. Chovia, moiava aquele negócio, sempre moiado. E eu sempre tive uma trauma de ter sapato. E aí agora, o que eu mais ganho é sapato, cara. Sapato e tênis, eu quero morrer, sabe? Eu não quero mais, agora eu posso comprar. Então, é muito engraçado isso. Fui uma vez lá na Assembleia, o cara, pô, sapateiro, vou te dar um presente. Aí mediram meu pé, falei, putz, sapato, parece brincadeira. Não, parece gozação. Meu anjo de guarda deve ser o maior gozador, porque ele me zoa mesmo, sabe? Ele sabe que eu fico chateado de ganhar sapato. Às vezes, final de ano, o nego me dá sapato. Eu falei, cara, eu não quero sapato, meu. Né, Maurício? Mas. Que show, Hamilton. Infelizmente, nós temos um tempo aí a Vambora, cumprir. Vambora, E você já está convidado aí para mais uns 18 programas, uns 18 bate-papos aí. É uma alegria muito grande te receber aqui, ver esse exemplo, ver o Hamilton por dentro. Quem vê o Hamilton só nas telas, na televisão, né, tem uma imagem super positiva por causa desse trabalho que você faz, extremamente profissional, desse respeito que você tem, né? Embora a gente veja lá a pressão, né, de um ou outro apresentador ali tentando botar pilha, você se mantém tranquilo. E para nós da polícia, que acompanhamos o teu trabalho, que vemos o respeito, às vezes, antigamente tinha muito isso, hoje realmente quem está voando na parte de reportagem já entendeu isso, que a gente precisa ter a prioridade sobre o local, e ficava aquela briga de helicópteros, né, querendo a imagem melhor, a imagem maior, e você sempre respeitou muito isso, e a gente fica muito feliz de poder ter essa amizade, de ter essa proximidade, esse carinho que todos nós temos por você. E eu queria que você aproveitasse esses minutinhos finais e deixasse uma mensagem aí para aquelas pessoas que te vê como um exemplo, como um herói, e que querem seguir a carreira. Deixa a sua mensagem aí para o nosso público aí do Forças do Bem. Olha, gente, muito obrigado pelo privilégio de estar junto com vocês, de estar junto com o Maurício, que é uma grande pessoa, uma pessoa maravilhosa. É muito bom estar junto com vocês. E é o que eu disse, olha, que Deus proteja, ilumine vocês, que Deus desperte dentro de cada um, de nós brasileiros, o amor à pátria, o amor a si próprio, né? Começando, você tem que gostar de você realmente, você tem que procurar fazer coisas boas para você. Se você fizer coisas boas para você, o resto tudo é sequência, consequência. Você fazendo coisas boas, cuidando de você, plantando laranja para colher laranja, ou seja, fazendo o que você quer para você, isso vai refletir para quem está próximo a você, isso vai crescendo numa grande corrente. Tem um negócio que eu ouvi falar, tudo é energia. Tudo é energia. Se você...
Hoje em dia é fácil ver pela internet, se você mergulhando no seu corpo, for baixando, entrando, chega uma hora que você vai chegar lá nos átomos, vai descobrir que está vazio, está girando. Ou seja, nós somos tudo aberto, por isso que os raios passam pela gente. O que nos une é a energia. Que energia será essa? De repente, é Deus? Não sei, é uma energia cósmica, algo que nos une, nos dá força. Essa energia tem que irradiar dentro da gente. Por isso que você vê alguém quando morre, olha no chão, olha no caixão, parece outra pessoa. Você sente que não tem mais nada. Então, o que é? É o que nós temos aqui dentro da gente. Essa energia é muito importante. Então, produza a energia boa, faça com que ela irradie em volta e você terá esse benefício. Isso é muito bom, gente. Isso é mágico e faz com que você consiga coisas impossíveis. Coisas impossíveis. Eu, por exemplo, era muito pobre. Era impossível, pelo que meu pai ganhava, pelo que eu era, se tornar um piloto de helicóptero. E ter o privilégio de estar aqui sentadinho falando com vocês, falando com o Maurício. Isso foi graças à energia, à força de vontade. Então, produza energia boa e você terá energia boa. Isso vai ser bom para você, para os seus filhos, para a sua família, para o nosso país no geral. Então, que Deus ilumine e proteja a todos nós. Fiquem com Deus. Ah, que maravilha. Obrigado. Muito obrigado, Hamilton. Se o pessoal quiser entrar em contato com você, você quer deixar alguma mídia, algum fone, algum... Acho que hoje é fácil, né? É só entrar na Instagram lá, colocar CMT Hamilton, comandante Hamilton, né? É CMTE Hamilton com H. Aí manda mensagem. Tem também o meu site, coloca comandante Hamilton. Hoje em dia não dá para se esconder. Aliás, quando veio essa máscara, ela revelou a verdade. Você viu que hoje em dia todo mundo acabou a mentira, cara. Artistas que falavam que era uma coisa, hoje já é outra coisa. Pessoas, né? Mesmo em família, você vê. Então, a verdade já está. Tá muito fácil. Então, é só entrar lá, comandante Hamilton, já me acha, manda, eu respondo. Tá bom, gente? Então, entre lá, comandante Hamilton, e nas nossas mídias, delegado Maurício Freire, também todas as mídias, Instagram, Facebook, YouTube. Se você gosta de participar das Forças do Bem, se você acha que toda essa matéria que a gente produz aqui, as dicas de segurança que a gente deixa nas mídias é importante para a população, para os seus familiares, compartilhem sem dó, né? E o telefone 911-387038, 911-387038. Estamos à disposição aí para encaminhar os nossos convidados, as suas questões, suas dúvidas, suas sugestões. Acompanhe conosco. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Dá o seu like lá, ativa o sininho, porque aqui só vem quem é do bem. Hamilton, super obrigado. Obrigado. Bons voos, que Deus o proteja sempre. Obrigado.